O título da palavra de hoje é A Idolatria do Povo de Israel. O livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 10, é um retrato da idolatria em que o povo de Israel havia se envolvido, né? E a situação que sucedeu a partir dessa idolatria que esse povo havia cometido contra o Senhor. A gente sabe que o povo de Israel foi um povo escolhido pelo Senhor, né? E o livro de Êxodo capítulo 7 até o 17 demonstra toda a escalada do povo de Israel durante um período de 3 meses, né? Onde mostra várias situações onde esse povo experimentou dos milagres do Senhor. Então imagina que você volte para o passado e você experimente e vivencie aquilo que o povo de Israel experimentou. Imagine que você veja, por exemplo, as 10 pragas do Egito. A gente já viu em vários filmes, né? As 10 pragas, até novela, né? Eu tenho irmão que conhece mais essa história por causa dessa novela, né? Não por causa da Bíblia, né? Irmãos, imagina então as 10 pragas, você vê as 10 pragas, né? E tudo que se sucedeu. Não somente isso, você vê o mar vermelho se abrir diante de você. O povo do Egito, os soldados egípcios correndo lá atrás, vindo para pegar o povo de Israel. Enquanto isso, o mar se abre e o povo passa seco para o outro lado. E quando eles passam, o mar se fecha para todos aqueles egípcios. Imagina você experimentar uma cena fabulosa como essa. Imagina então você ver que as águas de Mara, aquelas águas que eram amargas, sendo transformadas em água doce. Não somente isso, imagina você se alimentar do maná no deserto. No deserto não há o que comer. Então o povo de Israel reclama para Moisés: não tem o que comer, você nos trouxe aqui para matar aqui. E eles experimentam do maná, das cotoninhas, né, em meio a esse deserto. E também em Refidim, né, eles experimentam a água que sai da rocha, irmãos. Água, imagina, irmãos. Bateu-se a rocha e dali saiu água, irmãos. Imagine você experimentar uma situação como essa. Imagina você ver que quando o Moisés levanta os seus braços, o povo de Israel vence a guerra. E quando fica cansado, ele abaixa o braço, o povo de Israel perde a guerra. Imagina você experimentar isso, irmãos. A gente diria: poxa, que povo incrédulo, irmãos, como pode? Eles viram tudo isso, eles experimentaram das grandes maravilhas de Deus na vida desse povo, e eles ainda estão incrédulos. E ainda no texto de hoje mostra que eles vieram a se tornar idólatras. Um povo que Deus escolheu, tanto amou, tanto guardou, se tornando idólatra, se vendo contra Deus. Através da palavra de hoje eu gostaria de compartilhar o que sucedeu na vida desse povo para que chegasse à idolatria. O que aconteceu com esse povo que é chamado eleito, escolhido pelo Senhor? O que aconteceu com eles para chegar a um resultado como este que nós vemos no texto de hoje? Irmãos, o primeiro ponto, né, que esse povo teve que enfrentar e não conseguiu vencer foi o fato do imediatismo espiritual. O imediatismo espiritual. O imediatismo espiritual ronda a nossa vida, meus irmãos. Ronda a nossa vida. Principalmente nos dias de hoje, onde tudo é rápido, irmãos. Tudo é rápido hoje em dia, irmãos. Você vacilou, você perdeu dinheiro hoje em dia. Você vacilou, você está perdendo pessoas à sua volta. É tudo rápido, tudo dinâmico, irmãos. Hoje as informações correm como a velocidade da luz. Antigamente, o que se acontecia do outro lado do mundo se via só no outro dia, pelos jornais ou
pelo telejornal, por jornais, né, física, né? Hoje em dia não. Aconteceu, nós já estamos sabendo aqui, irmãos. É muito rápido. Vivemos em uma época onde o imediatismo espiritual tem tomado conta da nossa vida também. Porque veja o texto do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. E lhe disse: levanta-te, fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Irmãos, o pessoal estava esperando Moisés voltar nesse momento de conversa com Deus, né? E essa conversa com Deus demorou cerca de 40 dias. 40 dias, imagina, irmão, o povo esperando por 40 dias a volta de Moisés. Eles estavam angustiados, irmãos. Por quê? Para eles, quem havia guiado o povo de Israel em todo o percurso até onde eles estavam agora era Moisés. Eles olhavam no Moisés como uma figura, um líder que levaria esse povo até a prometida do Senhor. Então, quando esse homem se ausenta e não está lá onde deveria estar, gera um pânico em todo o povo de Israel, irmãos. E o povo de Israel começa a, imagina, o zum, 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 poxa, e aí, Moisés está voltando? Não, ainda não voltou. E aí, quando é que ele voltou? Será que não aconteceu nada lá no Monte Sinai? Será que ele não fez uma... não vacilou ali, Deus matou ele lá? Será que não tem que... Imagina a conversa. Ou será que ele não morreu lá no Monte Sinai 40 dias? Lá só tem pedra, irmãos. E ele não levou nada, não levou lancheira, esqueceu da lancheira, pessoal. Ele morreu. Ele se perdeu. Ou talvez será que não foi arrebatado? Deus levou. Bom, inúmeras suposições. Em meio a essa suposição, né, eles ficam desesperados, poxa. E agora, como faremos? Como seguiremos agora o nosso povo nesse deserto que chama a morte? Irmãos, vivemos assim no nosso dia a dia, né? Diante de um problema, nós queremos uma solução imediata. O povo de Israel não estava pronto para esperar Moisés voltar, não. Eles queriam resolver o problema. O problema que estava instalado ali no deserto. E agora? Vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Imagina a liderança se reunindo, a cúpula se reunindo, conversando. Pessoal, e agora? O que faremos? Moisés não volta. Já se passaram 40 dias, agora não voltou. Temos que dar um jeito nisso aqui. Nós somos os líderes para guiar o povo. Já que o Moisés não está, temos que agora ter uma nova liderança para guiar este povo. Irmãos, nós sabemos a história que Moisés volta, né? E volta ali, depois de todo o pecado que foi cometido por este povo. É difícil realmente esperar em Deus, não é verdade, irmãos? A nossa vida espiritual está cercada desses problemas. Não conseguimos mais esperar em Deus. A esperar em Deus, você se sente como se fosse a pessoa mais tola deste mundo. Você é um bobo, você é um trouxa, porque eu não estou fazendo nada, estou simplesmente esperando no Senhor. Eu também não sou muito bom em esperar, né? Quem é que é bom aqui em esperar, né, irmãos? Mas os irmãos lembram? Eu lembro aqui no Brasil, a gente, 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, voltando no passado. Lembra no dia de pagamento os bancos, irmãos? Lembra como eram os bancos há 20 anos atrás? Irmãos, eu já trabalhei de office boy no banco, irmãos, no banco. Eu pegava todos os pagamentos do lugar onde eu trabalhava, trazia tudo e ia para o banco. Irmãos, dia de pagamento era o pior dia. Já teve vezes que eu fiquei mais de 3 horas na fila do banco, irmãos. Lembra-se? A gente vivia assim. Você não se lembra? Vocês viviam assim, irmãos? 3 horas na fila de banco, esperando, ainda ninguém. Na época assim, as pessoas não reclamavam tanto, as pessoas ficavam conversando, legal, vai pra frente, a fila tá andando, vou dar uma andadinha. Era assim.
Mas hoje não. Hoje se tem uma fila no banco, pessoal, vou processar. Não, vou processar, esse banco é ridículo. Eu estou pagando taxa para cá. É verdade, irmão. Você tem a senha para marcar. Ó, entrei nesse horário, estou sendo atendido agora. Isso aqui é processo. A gente é horrível para esperar, irmãos. Eu também, quando eu casado, eu percebi que as mulheres demoravam bastante. A mulher demora, irmãos. Como a mulher demora? O homem é rápido, irmãos. O homem é prático. O homem já sabe, ele já sabe até o que ele vai vestir. Não é, irmão? Geralmente, tá? Não são todos, tá? Geralmente os homens são rápidos. Ele já sabe, eu vou vestir aquilo já tem na cabeça. Eu vou vestir, vai lá, pegou, colocou, acabou. 5 minutos o homem está pronto, irmãos. Irmão Flávio falando aqui, irmão Flávio não, né? Mas as mulheres demoram demais, irmãos. E na minha vida de casado eu ficava lá, me preparava, e ficava esperando lá no sofá. E passa o tempo, né? E demora, né? Falei, poxa, assim não vai dar. Como é que? Eu falei, pô, vamos agilizar aí, poxa. A gente vai se atrasar. A mulher sempre, não, mas a roupa não tá legal. Eu vesti esse aqui, não ficou bom. Vou vestir outro. Irmãos, as mulheres. Imagina agora, tenho mais 2 filhas. E essas 2 filhas também. Não sei como é que. É mulher, menina, não tem jeito. Elas querem escolher, essa roupa não ficou legal. Irmãos, eu falei, isso é ridículo, poxa. Nessa idade eu não lembro de ter escolhido roupa. Eu usava o que minha mãe me dava. E eu ficava esperando. Eu vestia lá, ficava esperando, demorando. Eu falei, assim não vai dar mais. Não vou fazer mais isso. Aí depois disso eu decidi. A partir desse dia eu vou esperar todo mundo se vestir e chegar na porta. Quando todo mundo estiver preparado na porta, já vamos agora. Aí eu falo, opa, agora eu vou tomar banho. Pessoal, espera aí que eu vou rapidinho. Aí não tiro só. Me dá 10 minutos que já estou pronto. Irmãos, a gente é muito bom para fazer os outros esperarem, enquanto que somos muito ruins na hora de esperar. O povo de Israel aqui deveria esperar por Moisés, porque Deus estava instruindo Moisés. Deus estava falando com Moisés aquilo que o povo precisava seguir. Mas o imediatismo no coração desses homens tomou a conta, irmãos, e fez com que tudo isso fosse passado para todas as pessoas do seu povo, irmãos. É interessante como o clima gerado, começa a mover as pessoas. Até nesse Happy Family, irmãos, no primeiro dia, não sei se vocês irmãos lembram, era falando assim, vamos, preparem os gritos de guerra. Aí, e os nomes das equipes. Aí a equipe 1 do pastor tinha lá as irmãs, a irmã Aline, ela fez um grito de guerra rápido, saiu bom pra caramba. Um grito de guerra legal. A equipe 2, o pastor Dario também, um grito de guerra lá, lá tinha 400 pessoas num time só. E o nosso time, irmãos, não tinha nada. Eu falei, e agora, gente? E agora? Aí a gente ficava olhando para o pessoal e falando, o time da irmã ali, força, carisma, determinação. Eu falei, eita, e agora? E a gente? E a gente naquela, nossa, esse grito de guerra é fraco demais. Eu falei, é fraco demais. Irmãos, o nosso grupo foi tomado por um clima de derrota, irmãos. A gente olhava para os irmãos, e aí, gente? E aí? Todo mundo, acho que não tá. E outros grupos lá gritando, guerra, vamos ganhar. Como é fácil. Como a gente é passível a ser influenciado facilmente, irmãos. Naquele momento eu falei, eu já desisti. Eita, já estou vendo aqui. O último está garantido para a gente. Vocês sabiam? Eu falei, o último tá com a gente. Então vamos nessa, Vamos levar esse pessoal e vamos pegar o último lugar. Mas não é que no final a gente foi campeão, irmãos. Fomos campeões, irmãos. Os irmãos não sabiam dessa informação quentíssima que saiu hoje.
O Júlio, quando disputou a dança das cadeiras, ele ganhou, não foi? Mas ele tem 9 anos, não poderia ter participado. Era até 8 anos de idade. Então a equipe lá, a equipe vencedora, perdeu pontos. Então foi desclassificada. E por consequência, o segundo lugar passa a ser primeiro. E o nosso time lá, tomado pela derrota, vencemos. Tá vendo? Os humildes serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Irmãos, voltando à palavra, como esse povo foi tomado por esse clima, né, da ausência de um líder. Agora não temos ninguém aqui. Temos que se virar aqui, pessoal. Vamos buscar, vamos dar um jeito aqui. E a solução que eles acharam foi apertar o Arão, irmãos. Eu fico pensando, poxa, o que o Arão tinha na cabeça? Arão era irmão de Moisés, irmãos. O mínimo que ele poderia fazer, ó, pessoal, eu entendo vocês, mas Moisés está lá conversando com Deus, eu tenho certeza, então vamos esperar mais um pouco. Não era o mínimo que ele poderia fazer? Não era o mínimo, irmãos. Ou dizer assim, pessoal, independente do que ele seja fazer, ele é meu irmão, eu tenho que esperar ele. Se vocês querem fazer alguma coisa, faça sem mim, não peça a mim, se virem vocês. Mas isso não aconteceu, irmãos. Por quê? Ele é apertado pelo povo. O povo diz assim, né? Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Faz um Deus para a gente, um ídolo para a gente. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Então você se vira aí, dá um jeito aqui, que a gente precisa continuar a caminhada, trilhar a caminhada. O clima de imediatismo espiritual estava tomando conta desse povo, fazendo com que eles perdessem a noção das coisas, irmãos, perdendo a noção do que estava acontecendo à sua volta. Como é fácil o ser humano ser manipulado, irmãos. Como é fácil, irmãos. Eu de vez em quando assisto o Discovery Channel, né? E lá estava tendo uma pesquisa, uma experiência, né? Uma experiência com as pessoas. Eram pessoas que iam para um médico, né? Acho que é um psicólogo, se tratar, né? Conversar com o psicólogo. E nessa sala de espera, né? Estavam ali muitas pessoas. Tocava-se um sinal, pi, pi. Toda vez que tocava um sinal, tinha uma pessoa que estava combinada lá dentro, 2, 3 pessoas combinadas, e quando apertava o pi, eles se levantavam e depois sentavam. Eles não faziam nada, nem falavam, não falavam nada, irmãos. Assim, simplesmente, pi, eles estavam sentados assim, se levantavam e depois voltavam. Só isso. A pessoa que chegava para consulta, que não sabia da situação, ficava assim olhando. O que será que eles fazem isso? Acha estranho. Mas logo na próxima tocada de sinal, tá junto, lá se levantando e sentando. E o pior, depois que esses 3 vão embora, o sinal continua a tocar. Esse cara que nem sabe o que aconteceu, ele continua a levantar e sentar-se, levantar e sentar. Irmãos, veja como a gente é fácil de ser manipulado, irmãos. Veja como a nossa vida é fácil de ser manipulada. Por isso que, para nós não sermos manipulados por esses sentimentos que tomam conta generalizada do povo, temos que estar atentos à palavra do Senhor. E não sermos tomados pelo imediatismo espiritual, irmãos. Tudo acontece no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Você analisa o povo de Israel. A partir do momento que José ele se torna ministro de Egito, e depois vem as gerações a seguir, o povo de Israel vê 400 anos passarem. E após 400 anos, Deus chama um homem chamado Moisés para fazer a retirada desse povo desse lugar. 400 anos eles esperaram, irmãos. 400 anos. O tempo entre Gênesis e o livro de Êxodo são 400 anos de intervalo, irmãos. Eles esperaram por 400 anos, agora não conseguem esperar por 40 dias. Tem um dito popular que diz: a pressa é a inimiga da perfeição. É verdade, irmãos. Quando nós fazemos as coisas à pressa, falhamos, esquecemos de algumas coisas. Nós precisamos, irmãos, em nossa vida espiritual, viver uma vida
sob a confiança do Senhor, confiando em Deus, entregando todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações diante do Senhor, e ver que tudo é realizado no seu tempo, no tempo do nosso Senhor. Veja no texto, versículo 8 que diz, né? O versículo 8 do texto de hoje diz assim: e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, para fazer as coisas boas, nós demoramos demais. Para fazer as coisas boas, nossa, como demoramos, irmãos. Pensamos centenas de vezes: será que eu vou fazer isso aqui? Ou não? Mas para fazer as coisas ruins, como somos rápidos, né? Eu vou dar um exemplo assim: o horário de verão, irmãos. Quando termina o horário de verão, a gente ganha 1 hora, não é? Como a gente se adapta rapidamente. 1 hora a mais, mas nós ganhamos 1 hora a mais. E em uma semana já estamos adaptados ao horário. Mas quando vai começar o horário de verão, meu Deus, perdi 1 hora de sono. Fica um mês inteiro chorando: perdi aquela hora de sono, até hoje está me afetando. Está vendo como é ruim? É difícil, irmão, né? Para as coisas boas a gente se adapta rapidamente, mas para as coisas ruins demoramos, né? Demais. Amados irmãos, e por isso que o 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz assim: o amor é paciente. Irmãos, o que isso quer dizer? O amor espera. Deus esperou você, irmãos. Deus esperou todo o tempo necessário para que você viesse a buscar a Deus, a ter intimidade com Deus. Deus esperou por você. Por isso está falando: o amor é paciente. E está falando para você também: seja paciente. Paciente com o teu próximo, paciente com Deus, paciente com os seus irmãos em Cristo. Irmãos, não se preocupem. Você diz assim: por que aquele fulano ele não muda logo? Irmãos, não depende de você. Isso não depende de você. Sim, o que você tem que fazer é amar. Ame o seu próximo como a si mesmo, independente do que ela faz para você. Ame, continue amando, porque no tempo de Deus essa pessoa vai mudar. É no tempo de Deus, é tempo determinado pelo Senhor. E é por isso que não devemos nos apegar a um imediatismo espiritual, mas saber que as coisas acontecem no tempo do Senhor. Você que está procurando emprego, você que está querendo mudar na sua vida e diz: como demora? Não, irmãos, tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Não adianta minha filha dizer: pai, eu quero uma faca agora, bem afiada, que eu quero brincar hoje com essa faca. Não adianta, eu não vou dar para ela, irmãos. Eu não vou dar. Ela não está preparada para brincar com uma faca. É a mesma coisa no tempo de Deus. Quando Deus olhar para você e dizer: agora eu posso dar, Ele vai te dar. Em Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Irmãos, tudo é no devido tempo. Você querer mudar sua esposa não vai mudar não, irmãos. Se mudasse. Não muda. Você acha que eu tenho alguns poucos anos de casado com a minha mulher? Eu não consigo, eu vejo, não dá para mudar, irmãos. E ela também nunca vai conseguir mudar. Tudo acontece, irmãos, no tempo de Deus. No tempo de Deus. E por isso, não perca a esperança. Não se desespere devido ao imediatismo espiritual, mas sim confie no Senhor. Em segundo lugar, esse povo chegou a ser idólatra devido à amnésia espiritual. Irmãos, amnésia espiritual. Veja o versículo 4, diz assim: este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, isso aqui é uma ofensa, irmãos. Ela falando: foi esse Deus aqui, esse bezerro de ouro que tirou vocês do Egito.
Irmãos, quem tirou eles do Egito, irmãos? Deus tirou do Egito. Deus tirou eles do Egito. Mas eles agora olham para o bezerro de ouro e falam: Ele nos tirou do Egito. Ele que nos proveu todo o caminho. Da onde que eles conseguiram tirar? Eles têm uma imaginação tão fértil. De onde eles conseguiram tirar isso? Poderia até dizer: até aqui foi Deus, mas a partir de hoje vai ser esse aqui que vai liderar a gente. Aí dá para entender, poxa. A partir de hoje esse bezerrinho vai levar a gente. Mas eles disseram: até agora quem nos guiou foi esse aqui, ó. Veja o erro que esse povo está cometendo. Eles estão vivendo um momento de amnésia espiritual. Estão esquecendo de tudo que Deus havia feito a eles. De toda aquela situação que eu contei para os irmãos, daquilo que eles experimentaram em suas vidas. Eles estão esquecendo. E ao esquecer dessas coisas, a gratidão vai embora dos seus corações. Sabe qual é o maior problema que nós enfrentamos hoje em dia dentro da igreja? A falta de gratidão. Não é gratidão ao fulano, ao cicrano, não. A gratidão a Deus. A gente perdeu a gratidão ao Senhor. Irmãos, o fato de você estar vivo nesse momento, você estar dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, já é um motivo de grande gratidão. O fato de você poder adorar a Deus, como o pastor Dario disse, livremente, já é motivo de imensa gratidão em nosso coração. Mas vivemos uma amnésia espiritual. De todas essas coisas nós nos esquecemos e lembramos apenas das desgraças que acontecem na nossa vida, dos problemas que acontecem no nosso dia a dia, das tristezas que nos corrompem e corroem o coração, esquecendo que existe um Deus. Eu sempre agradeço a Deus, irmãos. Tem momentos que também, tem momentos que parece que a amnésia espiritual vai tomar conta da minha cabeça, do meu coração. E nessas horas eu lembro: Deus, você me guiou até aqui. Você me trouxe até aqui. Irmãos, um dia, se você sair da igreja de Água Viva, você tem que agradecer a Deus. Se um dia sair da igreja de Água Viva, eu tenho que agradecer a igreja de Água Viva. Mesmo que eu saia brigado com os irmãos, eu tenho que agradecer a Deus. Por quê? Eu entrei eu e minha esposa, e saímos aqui dobrados em 4. Irmãos, que bênção, não é bênção? Eu vim para a igreja de Água Viva, eu e minha esposa. E aqui na igreja de Água Viva eu tive minhas 2 filhas. Foram geradas, e foram abençoadas e cuidadas pelos irmãos, pelo Blue Ocean, irmã Fabiana. Não, você tem que agradecer afinal. Se acontecer alguma coisa, se eu brigar com o pastor que eu sair da igreja, eu tenho que... Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não posso dizer: isso aqui é uma desgraça. Ó, aquele pastor lá, ele é estressado pra caramba. Sai fora. Ô pessoal, fulano, vem conversar comigo aqui. Vamos fazer uma reunião. Sai daí. É bomba. Não, irmãos. Não. Ainda que venha uma pessoa insatisfeita em relação à igreja de Água Viva, eu vou ter que dizer: irmão, a igreja de Água Viva é um bom lugar. Você recebeu Jesus Cristo nesse lugar. Você manteve a sua relação com Deus nesse lugar, irmãos. Não tem o que você reclamar. Você só tem a agradecer no seu coração. A nossa vida, irmãos, isso tem que estar cheio de agradecimento, porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós somos nova criatura no Senhor. Nova criatura. Independente da sua idade, independente da sua escolaridade, independente do seu status social, você é nova criatura no Senhor. Tem que agradecer a Deus. Muito obrigado. O meu passado é tão nojento. O meu passado, eu tenho vontade de esconder. Mas agora o Senhor disse: você é nova criatura. Muito obrigado, Senhor. Eu posso agora recomeçar. Irmãos, tem alegria maior do que essa na sua vida? De dizer: agora você pode recomeçar a tua vida, esquecer de todo o seu passado frustrante, de
pecados, de tristezas, e olhar agora para um futuro de esperança? É o que o Senhor diz para nós: você é nova criatura. Olhe para frente, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, porque você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida intimamente ligada a Deus. Temos que agradecer todos os dias, agradecer a todo instante. Observem, as pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida são pessoas que esqueceram a gratidão, esqueceram de todas as coisas quanto Deus fez na sua vida. Mas quando você lembra que Deus está contigo e que você está em comunhão com Ele, não há como não agradecermos ao Senhor. Não há como não agradecer. Amados irmãos da Igreja Água Viva, desejo que ninguém aqui sofra de amnésia espiritual, mas sim que todos se lembrem a todo instante: Deus me deu todas as coisas, Deus proveu tudo aquilo que eu precisava. Em Isaías capítulo 46, versículo 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ele só fala: lembra de mim, lembra do que eu fiz contigo, lembra do que eu fiz ao teu povo, lembra do que eu fiz do deserto com vocês. Quando você se lembrar dessas coisas, você vai dizer: Deus, me perdoe, muito obrigado por estar aqui, porque se não tivesse tido o deserto, a comunhão contigo não estaria aqui, porque todas as coisas teriam sido consumadas, perdidas. Amados irmãos da Igreja Água Viva, lembre-se sempre das coisas que Deus fez na tua vida, e assim agradeça a Deus, que a amnésia espiritual seja colocada de lado. E em terceiro lugar, o que nos afeta em nossa espiritualidade, o que afetou esse povo de Israel em sua espiritualidade, foi o egocentrismo espiritual. Veja o versículo 5: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Veja, esse Senhor está em maiúsculo, irmãos. E versículo 6: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e se levantou-se para divertir-se. Irmãos, compreendem o texto aqui? Como é que eles fazem um bezerro de ouro? E agora diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. E a letra ali está bem visível para os irmãos, está em maiúscula. Não é o Senhor, o ídolo, né, que foi construído, mas sim que está falando do Senhor Deus. É interessante observar que esse povo, eles queriam, como diria, materializar a Deus, né? Eles queriam, por exemplo, que Deus estivesse ali, visível a eles, aos seus olhos. Eles queriam ver: poxa, queremos ver esse Deus, coloca esse Deus aqui. E materializaram num bezerro de ouro. E assim eles disseram: vamos agora colocar e fazer altar diante dele, e amanhã faremos uma festa, e também ofereceremos holocaustos e ofertas pacíficas. O que isso significa, irmãos? Eles queriam um Deus para fazer e prover as suas necessidades. Não é um Deus soberano que criou o homem, que criou a mulher, que criou todas as coisas e que rege a vida de todo o povo. Mas eles queriam um Deus que obedecesse a eles, que fizessem ao prazer deles, à vontade deles. Um Deus para atender a sua comodidade. E por isso queriam um Deus visível, onde eles pudessem ver e dizer: esse Deus está nos guiando. Vivemos em época onde tudo é personalizado hoje em dia, né? Gostamos das coisas personalizadas. A gente até fica feliz, poxa. Tem gente que gosta de personalizar carros, por exemplo, porque quer que tenha um carro diferente, quer ter um carro único. E também há pessoas que gostam de roupas de grife,
Quando fala assim, roupas de grife, a marca Chanel lançou 30 vestidos únicos para pessoas especiais. Aí, essas pessoas, né, bilionárias são as primeiras a querer comprar, né? Porque eu quero estar. Eu sou uma das 30 pessoas desse mundo que possuem esse vestido. Recentemente, vimos um lançamento de um carro, de um automóvel, que custa 47 milhões. Eu não lembro se era reais ou dólares. 47 milhões. E foi feito apenas para um comprador. A gente gosta de coisas personalizadas. Poxa, isso aqui foi feito especialmente para mim. Muitas vezes nós vivemos o egocentrismo espiritual, onde queremos que Deus seja o meu gênio da lâmpada, irmãos. Vai lá, vamos lá, gênio da lâmpada, dá uma estregadinha, aí sai o gênio. Gênio, você apareceu. Agora, faz o meu almoço, eu não estou a fim de cozinhar hoje, faz. Aí traz o almoço. Muitas vezes vivemos assim, irmãos. O egocentrismo espiritual leva a uma situação onde eu não sou mais criatura, eu sou Deus. E Deus é a minha criatura, porque eu mando nele. O povo de Israel estava passando por um momento semelhante a este. Eles queriam um Deus que eles pudessem ver, visível, onde eles pudessem falar, agora vamos para cá. Para onde a gente vai? Fala, orienta a gente. Não é aquele, Senhor, para onde iremos? E aí, agora? Vai para onde? Diferente. Eles estavam vivendo uma vida teocêntrica, centrado em Deus. Eles estavam vivendo uma vida cristocêntrica, mas estavam vivendo uma vida baseada no seu egocentrismo espiritual. Muitas vezes nós somos assim dentro da igreja. Você quer as coisas dentro da igreja do seu jeito. Esse é meu departamento, então aqui eu mando, eu vou fazer do meu jeito. Não tem a famosa frase, dê poder para ver, para conhecer aquela pessoa. Dá o poder para ver, conhecer a pessoa, realmente. Vivemos esse momento de egocentrismo espiritual, como se Deus estivesse pronto sempre para atender às nossas vontades, aos nossos anseios, aos nossos desejos da carne. Mas não é assim, irmãos. Deus é soberano. Deus é quem guia a tua vida. Deus é quem manda na tua vida, irmãos. Não confunda as coisas. Amados irmãos da Igreja Viva, não confunda. Deus age em nossa vida através de sua soberania. Sua soberania. Quando a gente olha no livro de Efésios, irmãos, a gente vê como a soberania de Deus é clara em nossas vidas. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aqui está falando, Deus é quem derrama a graça, Deus é quem te dá a fé, Deus que te escolhe para vir diante dele. Não é você que está escolhendo Deus, não é você que escolheu servir na igreja, não é você que escolheu estar aqui, mas é Deus que te escolheu. É muito melhor, irmãos. Quando Deus escolhe por nós, ao invés de nós escolhermos, não é muito melhor? Nós então devemos viver uma vida teocêntrica, uma vida cristocêntrica, onde quem manda na nossa vida, quem dirige, quem rege a nossa vida é o Senhor. É o Senhor. Veja Atos capítulo 7, versículo 38 a 41, diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro, oferecendo um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as suas obras das suas mãos. Irmãos, eles estavam alegres ao olhar o bezerro feito por suas mãos. Mas a nossa vida tem que ser uma vida diferente dessa. Temos que nos alegrar pelas coisas feitas por Deus através de suas mãos em nossas vidas. Essa tem que ser a nossa alegria. Saber e olhar, Deus está regendo a minha vida. Irmão, não há alegria maior.
Não há segurança maior do que saber que Deus está regendo a minha vida. Falaram ontem que o nosso irmão Mateus foi passear com o nosso presbítero Daniel, né, e irmã Miriam e irmão Pedro foram lá para a praia, né, fazer um bate-volta. E na volta parece que o presbítero falou assim: ó, Mateus, você vai dirigir hoje. Sendo que esse irmão tirou a carta, mas nunca dirigiu depois que tirou a carta. Irmãos, ele sempre pedia para mim: pastor, deixa eu dirigir o seu carro. Eu falei: rapaz, eu tenho amor à vida. Eu tenho amor à vida, meu irmão. Que isso? Para com isso. Eu tenho 3 pessoas, eu tenho que cuidar dessas pessoas. Aí ele falou: não, pastor, você não tem coragem, porque o presbítero não é corajoso. Eu falei assim: ele não tem amor à vida. Eu já tenho amor à vida, irmãos. Mas imagina, depois a irmã Miriam falou assim: pastor, quando o Mateus dirigia, eu segurava na mão do Pedro e dizia: sim, vamos orar, ora que... Irmão, ora, na estrada, 120 por hora, o rapaz dirigindo pela primeira vez. Ora, precisa de oração mesmo, irmão. Tem que orar mesmo. Imagina, 120 por hora, o rapaz não sabe nem dirigir. Olha que toda vez que ele olha para o retrovisor direito, o volante de ajuda para a direita. Imagina, irmãos. E a irmã atrás ficou orando. Falou que ela falou que a mão dela ficava gelada assim. Ai, ó, Pedro. Eles colocaram. Irmãos, veja, né? Assim, é uma situação engraçada, mas a irmã colocou. Não confiou no Mateus. Veja, se ela orou, irmão, é porque não confia nele. Não concorda comigo? Só o presbítero Daniel confiou. Mas a irmã não confiou. Falou: Senhor, nos guarda a vida aqui, por favor. Vamos pegar aqui a estrada, nos deixe chegar em segurança. Você dirige esse carro e nos leve em segurança. Amados irmãos, ele chegou no final e disse: pastor, eu voltei de Santos, de São Paulo aí, tá vendo? Tem que confiar em mim. Não, irmãos. Tem que confiar nesse Deus que a irmã orou. Foi Deus que te trouxe. Esse braço que tende à direita, Deus falou: coloca para a esquerda, centraliza. É isso, irmãos. A nossa vida espiritual, irmãos, tem que estar centralizada em Deus. Esse povo se perdeu quando passou a pensar: nós podemos fazer, nós podemos mandar nesse Deus. Não, é Deus que nos manda, é Deus que nos guia. E gostaria de concluir a palavra de hoje para os nossos amados irmãos, lendo o versículo, capítulo 20 de Êxodo, versículo 1 até 4. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amém. Irmãos, aqui a palavra nos mostra claramente: eu sou Deus. O Senhor diz: eu sou Deus, eu que tirei vocês do Egito. Não foi Moisés, não foi esse bezerro de ouro que vocês fizeram, não. Fui eu que tirei vocês. E assim diz: vocês estavam sofrendo na escravidão, vocês estavam chorando. Naquele momento estava ali com vocês, para vocês agora virarem homens livres, livres para adorar a Deus, livres agora para olhar para mim e adorar a esse Deus grandioso, a esse Deus maravilhoso, que trouxe liberdade para essas vidas. Amados irmãos da Igreja Água Viva, durante mais uma semana, toda vez que no seu coração pintar a vontade de: Deus, eu quero esquecer de você. Deus,
Não estou achando que você existe. Todo momento que você sentir isso no teu coração, lembre dessa palavra. Deus livrou o povo do Egito, da escravidão do Egito. E Deus te livrou, irmão, irmã, da escravidão do pecado, para que agora você seja livre para louvar e adorar ao Senhor. Oremos.